O que eu quero bater na tecla é isso. Então, surge um movimento, então, que vai falar de jihadismo. Então, existe uma força entre o bem e o mal, isso se reproduz, e as forças do mal são as potências ocidentais e seus colaboradores. Quando eu falo dos colaboradores, são os muçulmanos que, aos olhos dos, vamos dizer, insurgentes, não vivem o Islã. São falsos muçulmanos. São chamados de jahliyas. Eles também têm que ser mortos. Contra o mal não existe limite. Contra o mal não tem protocolo. Contra o mal não existe ética. Aqui está justificado o quê? O uso da força a qualquer custo. Inclusive o recurso do terror. Ele defendia isso. Foi morto por Nasser também. E a Irmandade Muçulmana será um movimento terrorista até 1980, quando ele vira um partido político dentro do quê? Por ação norte-americana, viu, professor? Jimmy Carter, ainda começa com Jimmy e termina com Reagan, né? Essa composição de reconhecer a Irmandade Muçulmana como uma força política institucional, mas em 2011, com a crise econômica de 2009, que fez com que americanos e europeus fechassem a torneirinha dos financiamentos, as ditaduras arabistas, né? Gaddafi, depois de um tempo, ficou amiguinho dos franceses, né? Do Jacques Chirac, dos portugueses. Então o dinheirinho vinha dali, a compra do petróleo vinha dali, né? Petróleo do Gaddafi ia para a Europa. E o Egito foi apoiado durante anos pelos americanos, principalmente a partir dos anos 80, com o acordo de paz, né, que resolveu o problema do Sinai, que é o acordo de Camp Davis, né, de Camp Davis. Então os americanos, com a crise especulativa e imobiliária de 2009, os americanos e os europeus fecharam a torneirinha, e aí essas ditaduras começaram a entrar em crise. E aí vê-se o espaço que importante para que a Irmandade Muçulmana lidere o movimento de insurgência. Começa na Tunísia e se espalha por todo o mundo islâmico sunita. É a Primavera Árabe. Fracasso. Todos os governos implementados pela Irmandade ruíram. Esse é o ponto. E isso deu margem, inclusive, como falamos na aula passada, sobre o quê? A ascensão de movimentos radicais dentro do Oriente Médio, entre eles o ISIS. O ISIS. Então, quais são os dois fatores de criação do ISIS, Santa? É o fracasso da Irmandade Muçulmana em relação à Primavera Árabe e a invasão do Iraque pelos norte-americanos em 2004. Isso gera o que é um sentimento de frustração da comunidade sunita local que apoia esses movimentos radicais. Inicialmente o Al-Qaeda iraquiano, liderado por Mosattawi, depois por quem, minha amiga? Depois, com a morte do Mosattawi, vem o Abu Bakr al-Baghdadi, criando o ISIS e depois o ISIS. Por que ISIS? Porque o ISIS, movimento, o Estado Islâmico do Iraque, ele se une com o movimento salafita da Síria, chamado Al-Nusra. E aí surge o quê? O ISIS. Como falamos ontem, esse momento é um momento em que, de alguma maneira, os americanos se aproximam, por via dos russos, do Hezbollah e do Irã, contra o inimigo comum, que era o ISIS. E aqui que se consolida o arco xiita. Guarda isso, que nós vamos falar agora do arco xiita. Arco xiita. E só para falar desse barbudinho bonito, que é o Maudud vai inspirar os movimentos de insurgência no Paquistão. O general Zia, ditador do Paquistão na década de 70, e que apoiou os mujahidins no Afeganistão contra os soviéticos, era seguidor do Maudud. Até hoje existe vertentes dentro do exército paquistanês de inspiração maududista. Ou o senhor acha que o Paquistão não sabia
que o Osama Bin Laden estava escondido no seu território. Ele estava dentro de uma base militar paquistanesa. São maududistas que acolheram quem? O Osama Bin Laden. Isso ninguém fala. Vocês estão me entendendo? Ficou claro isso ou não? Renata, dúvidas? Fala que eu escuto um programa feito para você. Não, eu fiquei sempre na dúvida com a captura do Bin Laden no Paquistão. A época, ficou muito claro, né, que o Paquistão tinha um jogo duplo, fazia um jogo duplo, mas por que o Obama não ficou indignado ao saber que o Bin Laden estava no Paquistão? Porque eles deram apoio, os Estados Unidos deram apoio pro Musharraf, né? Musharraf, que era chefe do quê? Antes de ser presidente? Do exército. Pois é, e era um ditador. Os Estados Unidos apoiaram o Paquistão. Aparentemente o Paquistão era um aliado, mas estava abrigando o Osama Bin Laden. Claro, né, os Estados Unidos invadiram, não pediram permissão nem nada, mas eu não vi depois um discurso de... agressivo. E de... indignação, né? Poxa vida, o Paquistão era nosso aliado, estava ali abrigando o Osama Bin Laden. Não, muito pelo contrário. O Obama dizia, olha, nossa operação foi cirúrgica, nós reduzimos os danos, poderíamos ter explodido tudo, mas tinha criança, tinha as esposas do Bin Laden, então a gente só matou o Bin Laden. E nós não vamos mostrar o corpo, porque jogamos ao mar. Tá. E aí quando as pessoas começaram a perguntar, mas a gente quer prova de que o Bin Laden está morto, ele falou, não, a gente não vai, o corpo dele vai desaparecer, porque enterrá-lo vai ser um risco muito grande para os Estados Unidos. De martirização. Porque as pessoas vão querer ir e tudo. Mas eu só queria entender assim, qual que é o jogo do Eu vou responder o Paquistão pela Arábia Saudita. Eu não falei para vocês que a Arábia Saudita é o principal aliado do Paquistão. Quero que vocês entendam isso. A lógica dos americanos com o Paquistão, professor Rogers, ao meu ver, é semelhante à lógica que os americanos têm com os sauditas. Os sauditas são aliados estratégicos dos americanos, efetivamente. As primeiras relações entre sauditas e americanos remontam a 1917. As primeiras empresas de petróleo põem os pés ali e começam a fazer o quê? Estabelecem relações com a família Saud desde 17. Porque, detalhe, a Arábia Saudita, sabe o que é a Arábia Saudita? Gregory, Kessia, quem está me vendo aí. Sabe por quê? Porque é a Arábia da família Saud, tá? Que é a dinastia que manda lá, é uma propriedade. É isso, sabe? Não tem nada, refere-se a alguma coisa. Não, é a família Saud. Só que o que acontece? Em 41, que é um momento sensível na história norte-americana e ocidental, Churchill e Roosevelt assinam o tratado, a Declaração do Atlântico, onde há um alinhamento claro de oposição e combate contra o eixo, os nazistas. É a partir dali que os americanos vão meter o pé na porta na Europa. Só que eu disse uma coisa para vocês ontem. Hegemonia não se sustenta sem acesso contínuo, exclusivo de o quê? Recursos estratégicos, inclusive recursos energéticos. No mundo moderno, a guerra se volta para a cidade. Sabe por que para a cidade? Sabe? Porque lá se produzem as coisas. Não tem exército que se sustente sem o quê? Sem indústria hoje. E não há exército que não se sustente sem energia. Qual é a principal fonte de energia? Até hoje, petróleo. Logo após a assinatura do Tratado do Atlântico, no mesmo encouraçado, Roosevelt recebe a visita de Faoud, rei da Arábia Saudita, que faz o Pacto Saudita-Americano,
que estabelece o seguinte: nós sauditas nos comprometemos o quê? A priorizar o nosso fornecimento de petróleo para vocês. Só que vocês o quê? Em contrapartida, afiançam a nossa segurança enquanto soberanos no nosso país, porque não havia uma unanimidade. Foi esse pacto, vamos voltar para a aula passada, foi esse pacto que foi avocado quando o Iraque invadiu o Kuwait. O Saudi falou: vocês precisam nos ajudar. E é por isso que eu estou te falando. Da mesma forma que os sauditas, o Paquistão, desde 79, com a invasão dos soviéticos na Afeganistão, se torna um aliado estratégico na região. Inclusive, até pouco tempo atrás, o Paquistão era antagônico também à China. É isso que nós temos que entender. Só que é o quê? A aliança entre sauditas e paquistaneses com os americanos, professor Roger, segue aquela lógica do filme da Julia Roberts, dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Eu americano, abraço o saudita me jura amor e fica me estocando. Sim. Quando você está falando sobre Paquistão e como é que um aliado pode ser não completamente o aliado. Isso, ou pelo menos o aliado ideal, né? Mas o outro sabe disso. Então, não tem opção. Pode ser que é lealdade que não é completa, ou às vezes sincera. É isso. Mas o que estamos tirando do outro, temos que manter. Ainda sabendo que ele está fazendo um jogo duplo. Sim. Não, o senhor foi cirúrgico no seu comentário. É o quê? É o mal menor. Eu não duvido que os americanos não soubessem desde o início, professor Roger, que o Osama estava por ali. E sob proteção do quê? Dos paquistaneses. E só o quê? Esperou o momento certo o quê? Para agir. Porque a aliança com o Paquistão naquele momento, da forma que era muito mais importante do que o quê? Um entreveiro. Talvez a manifestação do Obama foi um recado para o Paquistão. Para mim não surpreendeu. Nós sabíamos, nós toleramos até o quê? Até um ponto que a gente precisou agir. Né? Uma coisa que vale lembrar é que num relacionamento deste tipo, a palavra-chave é disciplina. Porque você tem que sempre estar atento às suas necessidades. E qualquer coisa que você tem que aguentar ao lado, tem que aguentar. Sim. Mas tem que ficar focado nos seus objetivos. Sim. E isso é muito importante, porque quando tem este tipo de relacionamento, o outro lado também pode não ser completamente leal. Sim. Mas ainda fica muito útil. Sem dúvida. E temos que ficar focado na utilidade que estamos tirando do outro. E fora disso, podemos aceitar um pouco de mau comportamento. Como aconteceu com a Arábia Saudita em relação ao quê? Ao próprio ISIS no início, né? O primeiro-ministro, antes do Saud Salman, ele era um financiador do Al-Qaeda e foi financiador do ISIS. Então é esse o contexto. Há um mal menor que é tolerado em prol de um bem maior. E eu, assim, professor, o senhor foi novamente cirúrgico até então. Essa ideia da disciplina norte-americana é que legitima a frase do George Bush pai, quando diz: nós ganhamos a Guerra Fria, tivemos a paciência suficiente de ver o colapso soviético. A disciplina, a paciência norte-americana, a resiliência norte-americana. É por isso que eu falo, há mais razão do que impulso. Sim. Quando nós vemos o quê? Falamos dessa questão, né? Vamos lá, próxima. Já
Fomos, já falamos, e aí entramos no xiismo, no sunismo xiita. Eu quero bater uma tecla, professor Rogers, importante. Final dos anos 70, início dos anos 80, foi decisivo para os movimentos de insurgência no Oriente Médio. Por dois motivos. Tivemos a Guerra do Afeganistão, que já conversamos, que é um movimento sunita, lembra lá dos mujahidins. E em 1979, nós vamos ter o quê? A queda de um regime que era pró-americano, pró-israelense, que era o regime do Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi ascende ao poder. Quando eu estou falando poder, não estou falando no momento da sua coroação. Poder. A partir da década de 50. Quando o quê? O primeiro-ministro Mossadegh é derrubado. Ali ele deixa de ser uma figura, uma entidade figurativa e se torna realmente o gestor do país, sobre todo um aparato de repressão, entre ele o Savak. Só que há um detalhe muito importante. E o objetivo, eu vou até usar aqui, professor, o Farid Zacarias. O que nos parece que o modelo do Reza Pahlavi é um modelo que a gente pode categorizar como um modelo liberal antidemocrático. Porque nós temos o quê? Modelos democráticos e liberais. Então é por isso que eu estou usando o Farid Zacarias. É um regime político duro, autoritário, repressor, mas com o compromisso de modernização. Modernização da vida privada, não só econômica, mas da vida doméstica. E aqui está um ponto importante que o Khomeini foi genial em não modificar. Foi nesse período que as mulheres foram para a universidade, efetivamente no Irã. Foi no regime do Reza Pahlavi. Tanto que até hoje, meus amigos, o Irã é o país muçulmano que tem o maior índice de mulheres universitárias no mundo islâmico. Só perde da Turquia, que não é islâmica. Ele tem uma proposta secular e agora busca o quê? Um restauro islâmico. Então esse é o ponto. Khomeini, quando chega ao poder, ele vai reprimir os direitos das mulheres, mas... E aí está o grande, Santa, a grande o quê? O grande antagonismo. Tanto que o grande pedra no sapato de todo o regime são as mulheres. Porque as mulheres são reprimidas no mundo privado, dentro das suas casas, mas elas continuam a ter acesso ao quê? À vida universitária. Ou seja, esclarecimento versus o quê? Repressão. A prova cabal disso foi a Revolução Verde de 2009. Liderada por mulheres. No qual o símbolo era o quê? Era o chador verde. Chador por quê? Hijab verde. Porque o chador é um véu imenso, associado à opressão. É um costume xiita fundamentalista. O que está previsto no Corão é o hijab, que é um véu que cobre a cabeça. É como se fosse, Santa, um encharpe. Quando você usa um encharpe, você cobre a cabeça. Isso é o quê? O hijab, que era usado para identificar quem era muçulmana, para que o homem muçulmano que visse aquela mulher, respeitasse ela. Toda discussão sobre o uso do hijab no Islã é fundada no quê? No abuso do corpo. Mas por que você está o quê? Bulinando a mulher? Eu não sei ser cristã. Eu não sei ser escrava. Essa era a discussão na época lá. Falei, então não tem problema não. A muçulmana o quê? Vai usar um hijab. E se você bulinar ela, pedrada. Tanto que o movimento emancipacionista feminino na Irmandade Muçulmana no Egito, que é um movimento pietista, tem como símbolo de emancipação o hijab. Foi o primeiro instrumento de o quê? De proteção da mulher. Então o recado que a mulher iraniana dá é esse. Fala assim, olha, em vez da opressão do chador, é a liberdade do hijab. É a dignidade do hijab. São os artifícios simbólicos que eu tenho na minha cultura. Mas o que eu quero bater na tecla
é que o regime do Reza Pahlavi foi um regime opressor na vida política e liberal na vida privada. Liberal na vida privada. Só que... E na economia também. E na economia também, professor. Tanto que é um momento em que o quê? As empresas se abrem para o mundo. E, obviamente, o capital externo. Com o apoio de quem, professor? Com o apoio de britânicos, com o apoio de americanos e com o apoio de israelenses. Que nesse período tem o quê? O Irã como grande o quê? Aliado, junto com a Turquia, em relação à Arábia Saudita, que apoiava os movimentos Setembro Negro, a própria Irmandade na sua radicalização, o Egito. O Egito do Saddam. Então, ele é aí que eu quero que o senhor divida comigo essa reflexão. Por que Israel tem tanta obsessão pelo programa iraniano nuclear? Porque o programa iraniano nuclear começa a ser desenvolvido em parceria com os americanos e israelenses. Quem transfere a tecnologia do programa nuclear iraniano para o Irã de Reza Pahlavi são os Estados Unidos e Israel. E é por isso que Israel tem essa obsessão. Eu dei, eu tiro. Eu dei para um propósito. Se esse propósito se volta contra mim, eu tiro. Tanto que desde 82, professor Rogers, Israel tenta o quê? Destruir o programa nuclear iraniano na mão dos ayatolás. Essa é a lógica. E voltando um pouquinho de novo, o regime envelhece e enfraquece. O regime envelhece e enfraquece. Lembremos do aniversário de, se eu não me engano, 3.000 anos, 6.000 anos do Império Persa, porque o Reza Pahlavi vem com essa história de nacionalidade. Gasta fortunas em meio da crise do petróleo, professor. 75. O que acontece? Colapso do Estado econômico, repressão. O que acontece? Isso é associado à ideia do quê? Da dominação ocidental sobre a identidade islâmica. O movimento político xiita, liderado pelo Ayatollah Khomeini, se une com outras forças, inclusive o Partido Comunista Iraniano, contra o regime do Shah Reza Pahlavi. Aí eu vou contar uma coisa, uma tese, inclusive eu pedi para a professora Renata mandar para o senhor um artigo, acho que já mandou, né? Que depois eu quero que o senhor leia com atenção e divida essa dedução minha. O Ayatollah Khomeini, antes o quê? De voltar, porque a revolução já está o quê? Em processo, 79. O Ayatollah, desde 75, lidera fora a revolução. Primeiro no Iraque, depois na França. Inclusive dialogando com intelectuais de peso na França. Ele tinha diálogos com o Foucault. Foucault tem uma entrevista com o Ayatollah Khomeini. É isso que eu bato na tela. O que eu noto? Não falamos do imamado? Do imamado? O que é o imamado, meninos? É um governo diferente do califado, que diz assim, profeta morreu. O imã, que era o quê? Parente do profeta, Ali morreu. Ele é o imã oculto, ele volta no final dos tempos. Enquanto ele não volta, quem é o quê? Governa. Os peritos na lei. Era isso que o Khomeini acreditava. O que ele faz? Ele falou, não, eu tenho que dar ares modernos, aparentemente modernos, àquilo que eu defendo. Então ele cria uma república islâmica. À la Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário. Um judiciário técnico, um executivo eletivo, seja no município, seja nas províncias, seja na presidência da república. Um legislativo também eleito pelo povo, inclusive com cotas. Cotas, inclusive, para judeus muçulmanos, judeus iranianos. Sabia disso? Se eu não me engano,
25% das cadeiras do parlamento iraniano estão na mão o quê? É obrigado a serem cedidos para o quê? Judeus iranianos. Ortodoxos. Claro, mas são iranianos. Eles se dizem portadores da tradição de Esther. É muito legal quando eles têm que viajar para Israel. Existe um acordo velado. Eles vão até a Turquia. Lá a Turquia bate a entrada, mas não bate a saída para Israel. Eles vão para Israel. Aí eles o quê? Retornam para a Turquia e aí batem a saída na Turquia. Ou seja, oficialmente eles foram para a Turquia, não foram para Israel. Então, mas só que há um detalhe, professor Rogers. No meio desses três poderes tem o quê? Um poder acima, composto o quê? Por vários conselhos, entre eles o Conselho dos Guardiões, que não só zela pela ordem institucional e equilíbrio dos poderes, mas ele elege um líder supremo, que guarda a revolução. Professor, isso para mim, acabei de falar só, harmonia. Eles também são censores, tá? Eu quero me candidatar a presidente, eu tenho que passar pelo crivo dos conselhos. Eu quero ser o quê? Quero ser juiz, eu tenho que passar pelo crivo dos conselhos. Professor Rogers, isso, a gente tem uma experiência no Brasil. E o senhor que conhece a história brasileira vai lembrar direto. Isso é o poder moderador. É o poder de Roá. É o poder do rei. O Ayatollah Khomeini trouxe o poder moderador para legitimar o quê? O imamado. E cria uma república. E ele é jihadista, minha amiga. Jihadista em que sentido? Ele acredita na lógica de guerra cósmica. Inclusive denomina, professor Rogers, os Estados Unidos e Israel como o quê? Não fala da boca para fora. O grande e o pequeno, Satã. Essa é a lógica. Ele é o mal. E o mal tem que ser combatido. Tanto que nós temos o quê? Um período de ação jihadista com apoio iraniano. A invasão da embaixada do Líbano, da embaixada americana no Líbano, a invasão da embaixada soviética no Líbano, o desenvolvimento da jihad e ações não só de defesa do sul do Líbano, que aqui não há discussão, é defesa do quê? De território. As ações do quê? De soldados, soldados solitários em Israel e fora de Israel. Ou, Renato, eu tenho que esquecer o atentado contra a comunidade, dois atentados contra a comunidade judaica na década de 90 na Argentina, em Buenos Aires. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Os judeus estão errados, mas é uma força que atinge não um inimigo, o inimigo certo, que é a autoridade militar ou política, mas o quê? Civis. E símbolos. Né? Esse é o ponto. Tá claro aqui? Já estamos chegando no fim. Então, vamos lá. Aí, o que acontece, desde 2017, consolidou-se a condição de potência regional do Irã por meio do arco xiita. Vocês estão vendo ali, ó. Irã, Iraque, Síria e o Líbano. Mas Líbano, Danilo, desde 1982, nós temos um movimento que foi criado dentro da mesma linha da Irmandade Muçulmana, só que xiita, chamado Hezbollah, o Partido de Deus. Santa, meus amigos, é muita informação, eu admito. É muita informação. Mas a história não é linear. A história é complexa. A história é fragmentada. Eu expliquei aqui o Irã para vocês, mas nós temos que entender que o Líbano é uma criação do Pacto de Siquet-Picot. O Líbano, inclusive, foi criado sob a lógica triunfalista francesa. Por que eu falei isso, professor? Da mesma forma que os ingleses e belgas selecionavam artificialmente os pretos mais aptos,
tanto que forjou a etnia dos Tutsis e Hutus, no caso de Uganda, Ruanda, Burundi, aquele que é mais claro e mais próximo do branco. Não é isso? Estou falando bobeira. Mais alto. Mais alto. Então, questão da superioridade. Os franceses utilizaram o quesito religioso. Os cristãos são superiores aos muçulmanos. Os muçulmanos, o quê? Também tem uma relação de hierarquia. Os sunitas são superiores aos xiitas. E é ali o que? O Líbano viveu sempre um tensionamento desde 47. Por que 47? Quando os franceses saíram de lá. E isso vai gerar na Guerra Civil de 75, aonde sunitas se unirão com os cristãos maronitas contra os xiitas. Os xiitas sempre foram o quê? Um grupo excluído no Líbano. Não tinham acesso a bens públicos. O que acontece? Em 76, a Síria invade o Líbano e em 82, Israel invade o sul do Líbano. Olha que vida boa, olha que vida tranquila. Quem paga por isso? Os mais o quê? Vulneráveis, nesse caso os xiitas. Surge em 79, como eu te disse, o quê? A Revolução Iraniana. E com o apoio dos iranianos, surge o quê? Um movimento assistencial que vai cuidar da vida daqueles que são esquecidos dentro do Estado libanês. Um movimento xiita, a inspiração da Irmandade Muçulmana, que é sunita, chamado o quê? Hezbollah, que quer dizer Partido de Deus. E ele o quê? Só para Por favor. ajudar os necessitados. Num primeiro momento, sim, professor. Dentro daquela... Virou um papel... muito maior. Virou um partido e virou uma força o quê? Militar de insurgência. Tanto que desde 90, professor, o Líbano não tem exército, tem força de segurança. Não dá conta do recado. Quem é o exército hoje? É o Hezbollah. É o Hezbollah. Foi o Hezbollah que expulsou, em 82, Israel do sul do Líbano. Não foi o Líbano. Então o Hezbollah se torna um movimento militar, um movimento político, um movimento assistencial. E é um movimento o quê? Jihadista. Ele recorre ao quê? Esses atos extemporâneos de soldados solitários. Hoje menos. E sempre esteve sob a órbita do Irã. Do Irã. Quem é o grande financiador do quê? Do Hezbollah? Chama-se Irã. Porque era o quê? Aqui começa a lógica da ação proxy. Porque o Irã vê o quê? Uma longa manos do Irã contra o quê? O seu mais novo inimigo, desde 79, que é o quê? Israel. Ficou claro isso? Tanto, pessoal, lembre-se sempre, existe uma contribuição que todo muçulmano dá. Chama-se zakat. 2,5% de todo o rendimento anual de você, muçulmano, tem que ser entregue o quê? Para a autoridade religiosa ou política mais próxima. E isso vai ser redividido o quê? Para a comunidade, entre os mais carentes. Porque nenhum homem pode dormir tranquilo, ciente que o seu irmão passa necessidade ou aflição. A zakat é uma obrigação de fé. O senhor sabe muito bem, a Santa não sei se sabe, a Renata sabe, não sei se vocês sabem, mas a principal comunidade xiita libanesa fora do Líbano fica no Brasil. Fica em Foz do Iguaçu. Mas eles são xiitas? Xiita, cara. Então agora tá explicado. Lembra no Trump 1, quando o Trump falou que tinha uma célula terrorista? É o Hezbollah. Porque o Hezbollah colheu o zakat lá e mandava para onde? Pro Líbano. Aí o Hezbollah declara, mas eu não mando para financiar armas. Eu mando para o quê? Para financiar os nossos trabalhos assistenciais. Aliás, como funciona o Estado libanês fraquíssimo hoje? Ele é dividido. O poder executivo fica na mão dos sunitas. Dos maronitas. Cristãos maronitas. O poder legislativo, o primeiro-ministro, fica na mão dos sunitas. E o presidente da Câmara dos Representantes, que tem uma força ali,
fica na mão não é dos xiitas, fica na mão do Hezbollah. Vocês estão me entendendo? O Líbano, é por isso que eu falo, desculpa, professor, aqui eu estou fazendo uma análise fria, não estou querendo escolher mocinhos e bandidos, mas que o Estado libanês está na mão do Hezbollah, está na mão do Hezbollah. Por quê? Um terço do Estado está na mão dele e a Força Armada é do Hezbollah. Então, assim, quando eu vou para fazer entrevista, eu faço isso, sabe? Assim, o Israel não está em guerra com o Líbano. Porque praticamente o Líbano não existe. Ele está em guerra com o Hezbollah. E isso explica porque o governo de Líbano não pode fazer nada com Hezbollah. Então, fica no... Porque não tem poder nenhum. Não, aliás, um dos donos do poder é o Hezbollah. Quem dá as cartas dentro do Estado libanês é o Hezbollah. Tanto que a esperança dos sunitas e dos maronitas com o conflito de Gaza e com o conflito dos 12 dias era que o Hezbollah fosse aniquilado. Opa, nos livramos. Não é tão simples assim. Eles têm muito mais bala na agulha do que o que nós pensávamos. Tanto que estamos vendo até hoje isso. E aí eu quero fechar na lógica, já fechando, vamos lá. Gente, se dependesse, a gente ficava aqui uns 3 dias falando. Não. Eu ficaria aqui no maior prazer do mundo. Né? Pode ir mais à frente. Isso. Não, antes, esse daí mesmo. Esse Camanei. Isso, essas duas pessoas simpáticas. Duas pessoas simpáticas, né? Que aqui está o Netanyahu e o falecido Ali Khamenei, pai do Mojtaba Khamenei. Você viu que tem um problema de formatação, mas está lá, Gaza, Israel e Irã. Meus amigos, aqui está o ponto focal de todos os problemas que nós estamos sofrendo hoje. Falamos na aula passada dos pactos abrâmicos. 2023 seria um marco histórico, porque nós consolidaríamos o pacto abrâmico. Israel teria o quê? Já tinha feito acordo com Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes, Oman. Qatar está fora, por causa da Irmandade, Al Jazeera. Qual era o próximo? Arábia Saudita. Já ouviu falar na cidade vertical? A Arábia Saudita está querendo modernizar a Arábia Saudita. O Salman, o grande empreendedor, ele queria fazer uma cidade vertical, super tecnológica, ligando o Golfo ao Mar Vermelho. Falei isso para o senhor ontem. Quem era o quê? Quem seriam as empresas de tecnologia e de empreitada que estariam nesse empenho? Israel. Ali seria o fechamento do Pacto Abrâmico, para a constituição da grande rota da seda ocidental. O Irã viu a ameaça do seu arco xiita, porque os dois adversários estratégicos do Irã estariam unidos, e isso geraria um enfraquecimento do Irã, que é a Arábia Saudita, sunita, e o quê? Porque a gente também tem que entender isso, Santa. Eu já conversei com muitos professores, colegas nossos, que eles falam, gente, nós ocidentais temos que entender que religião não tem nada a ver com isso. Tudo é questão de ideologia e poder. Eu falei, mas no mundo, ideologia é a secularização do pensamento transcendental da religião. Antes eu matava por Deus, agora eu mato por uma causa ideológica. Ambos são instrumentos de poder. Então nós temos que trazer, quando que a pauta do mundo da vida é religião, Conversei isso uma vez com o professor Gunther, num debate sobre o professor Gunther, eu não concordo com você. Não concordo com você. Né? Poder precisa estar justificado. Como que eu estava falando para o senhor ontem. O Monroe, por exemplo, o presidente James Monroe tinha ótimas intenções, mas depois dele, quem usou a teoria também utilizou para o quê? Para instrumento de poder. Diga-se Roosevelt, o Theodore. Diga-se Madison, não. Madison está lá atrás. Diga-se o quê? McKinley. Diga-se Cleveland. Então, essa é a lógica. Da mesma forma aqui, senhores. Nós vamos perceber que a lógica de poder entre Irã
e sauditas é religiosa, professor. Eu uso como retórica de poder o sunismo de um lado versus o xiismo de outro. Não é à toa que o quê? O ISIS era sunita e matou o quê? Xiitas a rodo. Yazid a rodo. Drusos a rodo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o Irã se sente ameaçado com essa aliança. E aí o que acontece? Estoura a guerra de Gaza, que é a surpreendente ação do Hamas. Hamas é quem? Hamas é um movimento islâmico sunita, nascido da Irmandade Muçulmana Palestina, adquirindo força com o quê? Com, primeiro, a fraqueza da autoridade palestina, Al-Fatah, a corrupção do movimento e, obviamente, problemas de corrupção que fizeram com que houvesse a ruptura. Claro que as intifadas também foram importantes. O Hamas dá um golpe. O Fatah fala assim, ó, eleição foi o quê? Ilegítima. Fiquem aí na Cisjordânia, ficamos aqui o quê? Na faixa de Gaza. E criaremos um Estado o quê? Dentro da lógica, um Estado não, uma estrutura de poder, de governo, dentro da lógica islâmica que nós estamos pregando. E o que acontece? O Hamas não é apoiado nem pela Irmandade Muçulmana, não é apoiado nem pela Arábia Saudita. Então a quem ele recorre? Ao Irã. Ele acolhe. É o Irã que dá o quê? Nessa investida, apoia logisticamente, financeiramente o quê? O Hamas. Tanto, Santa, que ninguém pegou, nossa, que estranho, né? O Irã não tem nada a ver. Tá longe. Não, o Irã não tem nada a ver, mas o Hamas invade sob apoio do Hezbollah e dos Houthis, que são os dois o quê? Longamanos do Irã. Tanto que foi a obsessão do Netanyahu o quê, professor Rogers? Mostrar que o Irã estava por trás. Mostrou que, é claro, isso era uma guerra proxy. E agiu contra o Irã, matando o presidente do Irã na época, matando as lideranças do Hamas, inclusive que estavam em Teherã, matando lideranças a rodo do Hezbollah. E, consequentemente a isso, veio a Guerra dos 12 Dias, que foi o bombardeio israelense contra o Irã. E é aqui que eu quero só fechar as nossas conclusões. Eu não vou entrar hoje em sionismo, eu vou pedir para depois um dia eu voltar a falar sobre sionismo aqui. Inclusive vou trazer meu livro novo. Vou me comprometer a você que eu vou lançar esse livro aqui com você. Tá? Esse livro aqui com você. O que vai sair agora em agosto. O que eu quero... Já estão convidados. Estão convidados. Mas o que eu quero bater na tecla é o seguinte: a ação de Israel foi respondida, professor Rogers, com fraqueza declarada do Irã. O Irã manda mísseis, responde, mas ele deixa sempre muito claro nas declarações: nós não queremos conflito. Nós não queremos contra-atacar. Nós temos que responder porque vocês nos atacaram. Mas não é a nossa finalidade. Tanto que se buscou rapidamente o quê? Inclusive por iniciativa do Irã, uma busca de composição, onde o Qatar entrou. Isso foi enxergado por todos como fraqueza. Fraqueza. Mas quando você fala de todos, de quem está Estou falando inclusive dos americanos e europeus. Foi visto como fraqueza. Aqui o foco é quem? É quem tenta se opor a essa força. Israel, eu quero tratar a parte, professor Rogers. Quando eu falo, porque eu quero explicar o que está acontecendo agora. Os americanos e europeus, OTAN. Não, fraqueza, mostrou fraqueza. Estranho. Então realmente o Estado está em colapso. E aqui, no caso de Israel, eu não tenho autoridade porque eu não estou lá dentro. Mas eu tenho hipóteses. Ou eles também se enganaram, ou eles, cientes da situação, fizeram disso o quê? Uma oportunidade de retaliação, colocando os americanos junto.
Porque lembre-se, na guerra de Gaza, na guerra dos 12 dias, o que os americanos fizeram, professor? Nós estaremos aqui o quê? Protegendo Israel. Nós não vamos agir contra o Irã. Só agiremos contra o Irã se o Irã o quê? Responder à altura. Aí não tem papo. Então, o que? Muito mais ali, os americanos ficaram como afiançadores da segurança de Israel. E é isso que eu falo. Ou Israel também estava equivocado, ou foi o momento o quê? De usar essa impressão para trazer o quê? Os americanos no conflito. E aí eu tenho que fazer uma conexão com aquilo que eu falei da doutrina Trump. Trump tem um projeto de o quê? De reconhecer uma reestruturação de poder global. Então, qual é o objetivo do Trump hoje? É competir com os chineses na questão das terras raras, que é um recurso estratégico, hoje, para o quê? Para a nova revolução industrial, que está por vir. E é por isso que ele está, professor Horges, de olho no Brasil. E é por isso que o Lula, muito espertamente, já o quê? Estabelece alguns acordos para tentar o quê? Amansar o leão. Amansar o leão. Não sei se vocês lembram, quando o Lula pisou o pé nos Estados Unidos, o Congresso aqui aprovou o quê? O regime de exploração das terras raras. E ele manda lá, obrigado, Congresso! Nossa, cadeia de coincidências, né? E o segundo ponto, professor, aquilo que a gente já falou. O eixo econômico está saindo do Atlântico para o Pacífico. E os americanos, quando eu falo os americanos, o governo americano está o quê? De olho nisso. Então ele consolida, é por isso que ele teve a confiança de agir contra o Irã. Eu tenho a reserva energética garantida, eu não tenho dor de cabeça quanto à reserva, porque agora eu tenho a Venezuela, eu tenho o xisto betuminoso, eu tenho a minha autossuficiência e outros o quê? Fornecedores. Mas eu não posso deixar o Irã sendo o quê? Um fornecedor estratégico da China. Então, para que eu caminhe para a Ásia, eu tenho que ter o quê? O controle do recurso energético, petróleo, no Oriente Médio. Ainda mais que a Rússia hoje é a principal o quê? Fornecedora dos chineses. E ciente que os russos só estão fornecendo petróleo e gás natural ainda para o continente europeu, que está em guerra com eles, né, professor? Porque não tem outra alternativa. Então nós temos que terminar o quê? Com essa alternativa. Só que o quê? A fome pelo poder, pelos recursos, somado a informações equivocadas e ignorância sobre a situação de defesa do Irã, é que levaram o quê? Os americanos e inclusive os israelenses à situação que eles estão hoje. Inclusive, professor, sobre aquilo que nós falamos, né? Houve um ataque, houve resposta. Ataques a bases de mísseis, de reserva de mísseis, de lançadores de mísseis e drones no Irã ontem. Vamos ver o que vai dar isso daí. Bom, pessoal, terminei. Ó, 2 minutos. Sou um homem de palavras.